Olá pessoal, eu sou Valdir Macedo e nesse vídeo vamos falar como e com quem Deus fala. Se você já gostou do assunto, eu sou muito grato pelo seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E você está pronto? Então vamos começar. Como e com quem Deus fala? Deus fala com todos, o tempo todo. A pergunta não é como Deus fala, mas quem ouve. Em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar pelo termo comunicar, porque é muito mais exato e completo. Quando tentamos falar com Deus e Deus com nós, enfrentamos imediatamente as incríveis limitações das palavras. E por esse motivo, Deus não se comunica apenas através de palavras. Na verdade, ele raramente faz isso. A forma mais comum de Deus se comunicar é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. E se você quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Mas às vezes é difícil descobrir os sentimentos. E com frequência é ainda mais difícil admiti-los. E com isso você oculta os seus sentimentos mais profundos, mas neles estão a sua maior verdade. Mas se você quiser entrar em contato com esse sentimento, Deus te mostrará como, se você quiser. Deus também se comunica através de pensamentos e sentimentos, mas não são a mesma coisa, embora possa ocorrer ao mesmo tempo. Quando Deus se comunica através do pensamento, frequentemente ele usa imagem ou figura, por isso os pensamentos são mais eficazes do que as palavras como meio de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, Deus usa também um veículo da experiência como um importante comunicador. E finalmente, quando os sentimentos e pensamentos e a experiência falham, ele usa palavras, mas as palavras de fato é um comunicador menos eficaz, são mais sujeitos a erro de interpretação e compreensão. E por que isso ocorre? É devido ao que as palavras são meramente expressões orais. Palavras são ruídos que representam sentimentos, pensamentos, experiências, símbolos. Não são a verdade, a coisa real. As palavras só podem te ajudar a entender algo, mas a experiência lhe permite saber algumas coisas que você não pode experimentar. E por isso Deus nos permitiu outros meios de saber. Esses meios se chamam sentimentos e pensamentos. O mais irônico aqui é que todos nós temos dado muita importância à palavra de Deus e pouca importância à experiência com Deus. E de fato nós valorizamos tão pouco a experiência que quando a nossa experiência de Deus difere do que ouvimos sobre Ele, automaticamente rejeitamos. Nós fixamos nas palavras quando deveria fazer o contrário. A nossa experiência e o nosso sentimento em relação a alguma coisa, verdade, representa o que efetivamente e intuitivamente sabemos sobre ela. As palavras só podem simbolizar esse conhecimento e frequentemente nós nos confundimos. E então esses são os meios pelos quais Deus se comunica, mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos, pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de Deus. É porque muitas outras palavras foram proferidas por outros em nome de Deus. E muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causa que não foram criações de Deus, e muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento, a dificuldade de saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outras fontes. E é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de Deus é sempre o pensamento mais elevado, a palavra mais clara e os sentimentos mais nobres, e tudo o restante vem de outra fonte. Agora a diferenciação fica fácil. Porque não deveria ser difícil nem mesmo para o aprendiz identificar o mais elevado, o mais claro, o mais nobre, e ainda assim Deus nos dá essas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre, a palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira, o sentimento mais nobre é sempre aqueles que o chamamos de amor. Alegria, verdade e amor, os três são intercambiáveis e um sempre leva o outro, e não importa em que ordem isso ocorre. E com essas orientações é possível determinar quais são as mensagens que são de Deus e quais vêm de outras fontes. E a única dúvida que permanece é se as mensagens de Deus serão ouvidas.
E poucas são, algumas parecem boas demais para serem verdade, outras parecem difíceis demais de seguir, e muitos porque simplesmente são mal interpretadas. E a maioria é porque não é captada, e o mensageiro mais poderoso é a experiência, e até mesmo isso nós ignora. E especialmente isso, o nosso mundo não estaria nas condições atuais se nós apenas tivéssemos prestado atenção nas nossas experiências. E os resultados de não prestar atenção a elas continuam a repeti-las, porque o objetivo de Deus não deixará de ser atingido e a vontade de Deus não será ignorada. E nós entenderemos a mensagem de Deus cedo ou tarde, porém Deus não nos forçará isso, porque Ele nos deu livre arbítrio, o poder de decidir livremente. E Ele nunca tirará isso de nós, então Deus continuará a enviar a mesma mensagem através dos milênios, a qualquer parte do universo, onde estejamos. E Ele nos enviará continuamente até que nós receba e preste atenção a elas e as considere nossas. E Ele nos enviará em centenas de formas, em milhares de momentos, durante milhões de anos. Não poderemos deixar de ouvi-las se realmente prestar atenção. E não poderemos ignorá-las quando realmente ouvirem. Dessa forma, a nossa comunicação com Deus de fato começará. Porque no passado nós apenas falamos com Deus rezando, pedindo a sua intervenção, fazendo súplicas. Agora sabemos como Deus nos responde, até mesmo dessa forma, como Ele faz aqui. E Deus nos dá a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras e os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido. Usando um meio ou vários, você saberá quando é de Deus por a sua própria conta. E com quem Deus se comunica? Há pessoas e ocasiões especiais? Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais e apenas com pessoas especiais. E isso tiram de muitas pessoas a responsabilidade de ouvir e ainda mais de captar e discernir as mensagens de Deus do que qualquer outra coisa, permitindo-lhe aceitar palavras de outros para tudo. Elas não têm que ouvir Deus, porque concluíram que tais pessoas ouviram as opiniões de Deus sobre todos os outros assuntos e têm elas para dar atenção. Mas ouvindo outras pessoas que acharam que ouviram Deus dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo pelo qual poucos consideram as mensagens de Deus em um nível pessoal. E se você reconhecer que está recebendo diretamente, será responsável por interpretá-las. E é muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação de outras pessoas do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo nesse exato momento. E ainda assim, Deus nos convida a participar de uma nova forma de comunicação com Ele. Porque algumas pessoas que veem em Cristo um exemplo parecem se comunicar melhor que outras. Porque elas desejam realmente ouvir mesmo quando isso parece assustador, loucura ou totalmente errado. Deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisa falar com Deus? Vá em frente e haja de acordo com tudo que sabe, mas observe que você tem feito isso desde o início e veja como está. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já ouviu. Deus só poderá te contar a verdade dele quando você parar de contar-lhe a sua. Por isso, na sua experiência é de que Deus não está sendo revelado, porque se você estivesse a revelação de Deus, não pedirei a Ele que se revelasse. E eu sou muito grato por terem assistido este vídeo até o final. Espero ter te ajudado em algum aspecto da sua vida. Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e sejam felizes! Aleluia! Aleluia!